Bom dia, gente. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. As pessoas que eu conheci até agora são muito legais. Espero que todos sejam legais, como os outros são. E tem sido um tempo muito divertido, assim, né? A gente tem se conhecido e a gente é mais parecido do que eu imaginava. Então, estou me sentindo muito à vontade aqui entre vocês. Espero que a gente possa desenvolver mais ainda esse relacionamento. Eu queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 10. E eu vou ler então do versículo 1 até o versículo 23. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 15h, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase. E ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso por 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Então, Pedro estava refletindo ainda no significado da visão. Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro ainda estava pensando na visão. O Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão à procurando você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem de Deus, justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Eu queria convidar vocês a fecharem os olhos e a gente orar para que o mesmo Espírito que inspirou essas palavras também possa guiar os nossos corações nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para ouvir a Tua palavra, Pai. Nós cremos que o mesmo Espírito que inspirou essas palavras está aqui conosco, Pai, para transformar os nossos corações, para moldar, Senhor, a nossa identidade, a Tua imagem e semelhança, Deus. E é para isso que nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor, para Te amar, para Te conhecer, Senhor, e nos tornarmos, Senhor, parecidos contigo, Pai. Então faz isso no poder do Teu Espírito conosco, através da palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, só a nível de introdução, eu conheci aqui vários missionários americanos, né, pessoal, a gente tem aqui uma igreja um pouco mista, assim, tem alguns americanos aqui, e lá na nossa igreja, a gente também tem um casal de missionários americanos recém-chegado dos Estados Unidos, né,
estão há pouco tempo lá, 1 ano recém. E aqui a gente está tratando sobre algumas barreiras culturais que talvez estavam impedindo o evangelho de avançar e precisavam ser mudadas no coração de Pedro. E quando a gente se relaciona com povos de outras nações, existem os seus choques culturais, né? E nesse final de ano, a gente passou a virada do ano juntos e passou da meia-noite, nós comemos, jantamos. E Porto Alegre é uma cidade um pouquinho perigosa, não sei se aqui Belo Horizonte também é, mas Porto Alegre é um pouco perigoso. E aí eu falei pro Hunter, que é esse rapaz, né, missionário, que ele deveria ir rápido e passar o sinal vermelho. E ele me perguntou 3 vezes, tem certeza? Então isso foi um choque cultural muito grande para ele, né? Porque eu estava pedindo para que ele fizesse algo que é contra a lei, a princípio, né? Acho que no Brasil é meio comum, aqui também é comum, depois da meia-noite, assim, em lugares que não são muito, né, são meio hostis, passar no sinal vermelho. Mas para ele foi ainda um choque cultural muito grande. Eu estava pedindo para ele quebrar uma lei para a gente sobreviver e poder chegar em casa em segurança. E aqui, guardadas as devidas proporções, é claro, Deus está pedindo algo para Pedro que talvez ele não estava disposto a fazer nem acostumado a fazer, que era ir até a casa de um centurião romano. E eu queria que vocês pensassem comigo assim, fizessem um flashback. Eu acho que todo mundo aqui viu A Paixão de Cristo, né? Então, quando a gente pensa num soldado romano, a gente imagina aquele traje, a gente imagina os açoites, imagina toda aquela cena dolorosa e pavorosa. E quando talvez chegaram aqueles soldados convidando Pedro para ir para a casa de Cornélio, passou esse filme da Paixão de Cristo na mente de Pedro, e fora todo o contexto cultural, né, dessa resistência que os judeus ainda tinham em se relacionar com outros povos. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Então, Lucas foi inspirado para escrever o livro de Atos. E os capítulos 10 e 11, eles são muito importantes no avanço da missão e no desenvolvimento dessa narrativa. Tanto que Lucas dá muita atenção a essa virada de chave, a esse avanço. Porque inicialmente, a gente vê ali, o livro de Lucas começa com um versículo-chave que é versículo de Lucas não, versículo de Atos, que começa, Atos 1:8, que fala que recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. O nome da série é Minhas Testemunhas, né? Algo assim. Em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então aqui já está traçado todo o plano de avanço do Evangelho. Só que para que o Evangelho avance, os discípulos, os apóstolos, precisam também se desenvolver na sua identidade, comunidade e missão. Eu peguei aqui o slogan, tá, da igreja, propositalmente. E assim, eu juro que eu não vou forçar o texto para tentar encaixar isso. Eu acho que dentro desse texto, dentro de Atos, essas 3 coisas estão sendo desenvolvidas. Os discípulos também estão amadurecendo na sua identidade como cristãos agora. A comunidade cristã está sendo ampliada e a missão está avançando. Então não é forçação do texto, tá bom? Então existe uma grande barreira cultural aqui. Então a gente vê assim, quando a gente estuda as narrativas na Bíblia, esse gênero literário, eu gosto meio que de entrar assim como se fosse um filme. Então eu queria que você coloque assim o teu óculos 3D que você trouxe aí, e a gente entra nessa narrativa como se fosse um filme. Então, no primeiro ato, Deus aparece para Cornélio. Então Deus está em ação. Afinal, a missão é de Deus. Nós contribuímos para a missão de Deus, né? Então Deus está ali preparando o coração de Cornélio, e Deus aparece para Cornélio. E aqui é muito interessante essa passagem.
Deus aparece para Cornélio e vai preparando já o caminho para que depois os discípulos cheguem para anunciar, né, o evangelho, no caso Pedro ali. E isso é muito interessante. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação no livro de Atos, que parece que o Espírito vai indo na frente. O Espírito já está lá em Cesareia e já está preparando o caminho para que o evangelho avance. E nos próximos capítulos, vocês vão ver, isso também acontece. Parece que o Espírito está indo na frente e está chamando para avançar na missão. Mas assim, aqui a gente tem então 2 cidades e 2 personagens principais. E esses personagens principais, eles são representativos. Pedro representa a igreja, é o apóstolo que representa a igreja, ele é um representante da igreja. E nós podemos ali nos identificar com Pedro nessa passagem. E Cornélio, ele representa o alvo missionário de Deus, que é todas as nações da terra. Naquele caso, eram os romanos, né? Só que existia essa barreira cultural muito grande entre os romanos e os judeus, porque o Império Romano estava dominando ali os judeus. Então tinha essa dificuldade de como que eu vou evangelizar o meu inimigo, o meu algoz. E essa é a tensão aqui. Às vezes a gente pode até olhar para essa passagem, não sei se vocês fazem isso, mas de vez em quando eu faço isso, de julgar que Pedro é muito duro, né? É muito resistente ao Senhor. Eu acho que eu obedeceria mais fácil do que Pedro. Mas não, aqui eu gostaria de dar essa ênfase de que a gente pudesse olhar, Deus está chamando Pedro para evangelizar o seu inimigo. Isso também pode ser aplicado a nós. É muito fácil nós evangelizarmos as pessoas que nós amamos e que nós temos afinidade. Geralmente a gente evangeliza por afinidade. Mas todos nós aqui temos as nossas preferências e nós temos assim talvez alguns grupos de pessoas que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas Deus também nos chamou para compartilhar o evangelho com essas pessoas que nós temos mais dificuldade, porque Deus também ama elas e quer alcançar elas através do evangelho. E é isso que Deus está esticando Pedro aqui nessa passagem. Então assim, algo interessante que eu queria linkar com o Antigo Testamento, a gente não pode fazer uma leitura da palavra de Deus como se Deus tivesse mudado de plano no meio do caminho. A intenção de Deus sempre foi revelar o seu nome, revelar a sua identidade para toda a humanidade. E a função do povo de Deus era essa. O Israel, o povo escolhido, ele era o representante do Deus vivo e verdadeiro no Antigo Testamento. E a função dele era justamente anunciar às nações quem é Yahvé, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Geograficamente, Israel estava posicionado no umbigo do mundo. Era ali o centro onde tudo passava por Israel, rotas comerciais e tudo mais. Então, parece que tudo culminava para que as pessoas passassem por ali e conhecessem e ouvissem falar do nome do Senhor. Só que por causa, assim, eu estou tentando assim, não justificar o povo judeu, mas tentando entender quanta oposição aquele povo sofreu, quanta repressão, quantos ataques, quantos inimigos eles tiveram. Então é meio que natural, a gente fica, né? Quando a gente é atacado, a gente é machucado, a gente é ferido, a gente fica meio ressabiado, a gente fica... Esse era o sentimento do povo judeu. Como é que eu vou evangelizar alguém? Como é que eu vou anunciar o nome do Senhor se daqui a pouco ele vai querer me matar? Como assim? Então, tinham ali, né, vários inimigos. E assim a gente pode olhar que Deus salva também no Antigo Testamento pessoas que não eram do povo de Deus. A gente pode olhar aqui, por exemplo, primeiro que a promessa de Deus para Abraão é que a partir de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra, famílias / povos, nações, essa é a ideia. Deus abençoaria, essa é a promessa que Deus faz para Abraão. Da descendência de Abraão, ele abençoaria todas as nações da terra. Essa promessa se cumpre em Jesus. Jesus vem para abençoar todas as famílias e, né, salvar todos os povos. E é isso que está acontecendo aqui. Então, os discípulos têm a função de anunciar isso daqui para frente. Existe uma continuidade, uma linha que é traçada do Antigo para o Novo Testamento,
mostrando que Deus é um Deus de graça e de salvação do Antigo e do Novo Testamento. Nós podemos lembrar da salvação de Raabe, a prostituta de Jericó. Podemos lembrar de Ruth, a moabita, que foi resgatada pelo resgatador Boaz, e Ruth estava na linhagem de Jesus e não era judia. Nós podemos lembrar de Naamã, o grande algoz general do exército da Síria, que ouviu que em Israel havia um profeta que podia curar Naamã, e Naamã não apenas foi curado ali naquele episódio do Rio Jordão, mas ele também conheceu quem é o verdadeiro Deus e passou a adorá-lo também. Sem falar na história de Jonas. Jonas foi chamado a pregar para os ninivitas, e assim, os ninivitas eram um povo muito hostil. Foram os ninivitas que criaram o empalamento. É uma coisa bem terrível que eu não vou explicar aqui agora. O empalamento é uma tortura muito terrível, assim, e eles eram um povo muito hostil, e Jonas também tinha receio, e assim, eu apelidei carinhosamente Jonas de o profeta do ranço, porque ele tinha ranço dos ninivitas e ele não queria ir lá, né, sabe? Acho que essa palavra ranço é um sentimento bem, eu acho que é uma palavra que define bem esse tipo de sentimento que às vezes permeia o nosso coração, assim, com algumas pessoas e tal, e acho que os judeus tinham um sentimento um pouco parecido com esse, e Jonas também tinha esse sentimento parecido em relação aos ninivitas. E é interessante aqui, guardem esse nome Jonas, tá? E a gente vai falar dele mais para frente. Então Israel era o povo de Deus, ele tinha perdido de vista talvez essa missão de revelar o nome de Deus para todas as nações. Isso não é uma novidade no Novo Testamento. Jesus veio para resgatar essa missão, para cumprir, né, a parte redentiva dessa missão, e a tarefa dos discípulos é anunciar esse Deus que veio em resgate dos homens. Aqui tem uma frase de um amigo que eu queria falar essa frase, de como Deus entra na história para salvar a humanidade e Ele nos convida a participar disso. O autor da história se tornou protagonista para que nós, meros figurantes, nos tornássemos coadjuvantes. Então, aqui a igreja está crescendo na sua identidade, comunidade e missão. Eu peguei o slogan, tá? Para a gente tentar entender esse texto aqui. E eu queria que a gente entendesse como o Evangelho de Jesus, ele transforma de fato a nossa identidade, ele amplia a nossa comunidade e faz com que a missão de Deus avance. Eu contei um pouco da minha história para a Amy e para o Jeff, lá na casa deles, e assim, inicialmente eu também tinha uma preferência pelo pessoal do underground. E Deus trabalha na nossa identidade. Eu não consigo esconder muito que eu já fui underground, né? Não tem como esconder muito, né? Fazer o quê? Mas Deus vai trabalhando na nossa identidade como discípulos de Jesus e vai nos levando a ter contato com outras pessoas e pregar para outros tipos de pessoas que naturalmente nós não pregaríamos e não evangelizaríamos. Deus quer fazer isso não só com Pedro aqui é uma representação do que Deus está querendo fazer com a igreja e com o seu povo, e nisso nós podemos nos incluir. Deus quer fazer isso comigo e com você também, transformar a sua identidade, né? Ampliar a sua comunidade, ampliar a comunidade e fazer com que você também participe e avance na missão. A ideia aqui é que o Evangelho é o centro
né? Essa mensagem, a mensagem do Evangelho é o centro aqui. E é por causa do Evangelho que todas essas coisas se tornam possíveis. Eu avancei muito aqui no meu esboço, desculpa. Então aqui Deus tem um encontro com Cornélio. Eu preciso explicar quem é o Cornélio, né? Cesareia. Então assim, Deus está enviando Pedro para Cesareia. Cesareia é a sede romana no território judaico. Então assim, é a cidade mais romana dentro do território de Israel. É lá que as culturas entram em choque. Cornélio é um homem de posição dentro do exército, ele é um centurião, ele coordena então 100 soldados, ele é um homem influente. E ele é conhecido, né, pela sua religiosidade, por ser um homem temente a Deus, e aqui é algo que a gente precisa explicar. Aqui, temente a Deus não quer dizer salvo. Temente a Deus é alguém que está conhecendo o Deus de Israel, e aqui mostra que ele já tinha algumas práticas como dar esmolas e como fazer orações, inclusive ele até observa o calendário litúrgico dos horários de orações do povo judeu. Dá para ver que ele está se alinhando, né, com a religião judaica, mas o plano de Deus aqui não é fazer com que Cornélio se torne um prosélito judeu. Aqui o plano de Deus é que ele conheça Jesus, e mais do que ser temente a Deus e ser um homem religioso, ele seja um filho de Deus. Esse é o plano de Deus para Cornélio. Ele orava continuamente, dava esmolas ao povo, e aqui quando dava esmolas ao povo, ele ajudava os judeus, né? Os romanos não precisavam de esmola, eram os judeus pobres que precisavam de esmola. E aqui tem uma particularidade muito interessante, que na cultura romana, a caridade e a esmola não eram virtudes como é nos nossos dias. As virtudes na época dos romanos era a crueldade e o poder, não a caridade. Então aqui, como eu falei, Deus está mudando a identidade de Cornélio, aos poucos. E Deus vai fazendo isso ao longo da Escritura, progressivamente com o seu povo, e na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente se converte, a gente tem uma certa mudança radical, mas esse processo vai continuando, é o processo de santificação, a gente vai se tornando a imagem e semelhança de Jesus, e esse é o processo que acontece, dessa transformação da nossa identidade. Isso acontece conosco também. Então, Deus aparece, e aqui é bem interessante, Deus aparece para esse homem que é, na mente de quem está lendo esse texto inicialmente, ele aparece para o inimigo, com algum tipo de simpatia, querendo algo bom para o inimigo, querendo algum tipo de relacionamento com esse inimigo, que é até então Cornélio, mas algo está acontecendo ali. Então o anjo diz que as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Então Deus levou em consideração as boas obras que Cornélio já estava fazendo. E aqui tem algo interessante que a gente precisa observar. Quando a gente lê que Cornélio era um homem temente a Deus, a gente não pode causar essa confusão de achar que ele já é salvo. Ele pode ser assim um simpatizante, alguém que está interessado, mas ele ainda não conheceu o Evangelho de Jesus. Irmãos, na igreja de Jesus, na igreja hoje em dia, devem haver muitos Cornélios que estão interessados. Eles já mudaram algum tipo de comportamento, eles já melhoraram moralmente, mas ainda não foram salvos porque não creram e confiaram em Jesus Cristo para a salvação. Tanto que, o que é interessante é que parece que o texto está elogiando Cornélio, mas falta uma coisa, e falta a principal, que é o Evangelho.
Uma coisa interessante aqui também é que o anjo não prega para Cornélio. Por quê? Porque não é função dos anjos pregar o evangelho, é função dos discípulos pregar o evangelho. Então assim, o anjo dá um sinal para Cornélio que Deus está vendo o que tu está fazendo, e te prepara, que a melhor parte vem agora. Manda chamar Pedro em Jope. E aqui é interessante como o autor ele vai repetindo que Cornélio teve uma visão, quando os guardas chegam lá, Cornélio teve uma visão, está dando essa ênfase de que Deus está falando com os romanos, Deus está querendo alguma coisa com os romanos. Então aqui a gente tem Cornélio, um homem que é temente a Deus, mas que ainda não é salvo. Talvez possa ter algum Cornélio aqui entre nós hoje, que está interessado nas coisas de Deus, já está se relacionando com o povo de Deus, mas que ainda precisa ouvir e crer no Evangelho para a salvação. Talvez Deus tenha separado esse momento para que você possa crer no Evangelho e se tornar um filho de Deus. Agora, então, nós já vimos o primeiro personagem, Cornélio, um representante do Império Romano, que era para ser aqui um algoz, e alguém que é contrário ao povo de Deus, e está estabelecido aqui o cenário. Agora, então, enquanto isso, muda a cena, e a gente vai para Pedro. No meio do dia seguinte, versículo 9, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, aqui faz uma conexão entre as duas coisas, como se fosse assim a continuidade. Cornélio teve a visão, enviou os homens, enquanto os homens estão indo em direção, parece, filme assim, os caras nos cavalos, sei lá, indo em direção a Jope, Pedro sobe e começa a orar. E ali Deus fala com Pedro. Pedro aqui é o representante da igreja. Assim, eu não sei vocês, mas eu me identifico bastante com Pedro. Pedro era meio impulsivo em alguns momentos, meio resistente em alguns outros momentos. E quando a gente olha para os discípulos, às vezes a gente tem a tendência de se identificar com os personagens bíblicos nas coisas boas e não nas coisas ruins, nas suas peculiaridades. Eu me identifico com Pedro nessas peculiaridades. Eu também vivo isso. Às vezes não é tão fácil obedecer a Deus, às vezes eu também tenho as minhas resistências, talvez você possa se identificar com isso também. E eu acho que aqui essa também é a intenção do autor. Pedro é essa representação de um discípulo de Jesus que está nesse processo de entender a sua identidade e avançar na missão. Pedro subiu no terraço para orar, tendo fome, e queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. E ele viu o céu aberto. O céu aberto é sinal de uma atividade divina. Essa é a ideia aqui. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e de aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz disse pela segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Essa visão é assim um tanto quanto confusa. Ela é tão confusa que Pedro também não entendeu muito direito. Ele vai entendendo no meio do caminho o que Deus está querendo dizer com essa coisa de mata e come, e impuro e não impuro. Ele vai entendendo. E tem coisas às vezes que Deus fala conosco que a gente não entende muito bem. Aqui essa ideia desse lençol cobrindo esses animais remete a Levítico capítulo 11, das leis que foram dadas aos judeus, que eram leis alimentares, para fazer distinção entre o povo judeu e os outros povos. Tinha ali a sua razão de ser, trazia saúde, trazia saúde para o povo, e também fazia essa distinção entre o povo judeu e os outros povos. Jesus já tinha cumprido a lei, já tinha morrido, e agora
e ressuscitado. E agora era o momento de avançar. Então eles não estavam mais debaixo, os apóstolos não estavam mais debaixo da lei, mas ainda tinham algum resquício na sua mente. Deus estava querendo transformar isso para que o evangelho pudesse avançar. E isso aqui era um problema de avanço do evangelho, porque Pedro não ia. O contexto histórico-cultural aqui em Cesareia, como eu falei, era uma cidade profundamente romana, a cidade mais romana. Judeu andava com judeu, romano andava com romano. Judeu não entrava na casa de romano para comer, mesmo animais puros ou impuros. Não existia esse relacionamento. Depois, mais para frente, acho que é o Pedro que vai pregar essa próxima mensagem, ele vai explicar melhor isso. Mas não existia essa possibilidade. Vocês lembram o que aconteceu quando a gente olha assim, olha como Deus lida com Pedro, né? Talvez comigo e com alguns de vocês aqui também, né? O que aconteceu com Pedro 3 vezes? Pedro negou Jesus 3 vezes. Foi 3 vezes para mostrar que ele realmente negou Jesus. E quando Jesus chega para Pedro de novo, ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabe que eu te amo. Então, Deus sabe como lidar com Pedro, confirmando assim. E aqui ele faz, novamente, 3 vezes, confirmando que Pedro, de fato, tem que fazer aquilo que Deus está pedindo. Não fica relutando, Pedro, né? Vamos em frente. Faça aquilo que eu estou te pedindo para fazer. E como Deus é um grande dramaturgo, e aqui essa peça está sendo bem construída, logo em seguida eles já batem na porta. Não dá o tempo de Pedro relutar muito, de pensar muito. É agora ou nunca, vai ou racha, como a gente diz, né? Ele teve a visão, Deus falou com ele e bateram na porta. E aí, vamos lá? Vamos. Então Pedro abrigou ali os soldados, eles se hospedaram ali. Pedro estava em Jope, e aqui a gente remonta. Tem algo interessante que aconteceu nessa mesma cidade. Vocês sabem o que aconteceu de importante de importante assim, mas de relevante na história bíblica em Jope? Jope foi onde Jonas pegou o barco para fugir de Deus. Então era nessa cidade que Pedro estava. Talvez ficou essa pergunta no ar: será que Pedro vai dar uma de Jonas? Ou será que Pedro vai obedecer à voz do Senhor agora? Essa pergunta fica no ar. Será que em Jope, e se nós olharmos para Mateus 16 e 17, quando Pedro ele tem aquela revelação do céu de que Jesus é o Filho de Deus, o que Jesus responde para ele? Bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas. O nome do pai de Pedro era Jonas, e Pedro estava em Jope, sendo enviado pelo Senhor para pregar o Evangelho. A questão é, será que ele agiria como o seu pai Jonas, ou ele obedeceria à voz do Senhor? Pedro ainda está, né, ali resistindo, mas algo extraordinário está acontecendo aqui. Deus está trabalhando enquanto trabalha, e aqui a gente consegue ver a soberania de Deus na salvação dos pecadores. Nós somos coadjuvantes nessa. Os personagens aqui não são o ponto central. O ponto central aqui é Deus. Deus está agindo de maneira soberana para cumprir os seus propósitos de salvação. Essa é a ideia aqui. Ele é o autor de toda essa cena. Deus está agindo em Cesareia, Deus está agindo em Jope, Deus está agindo no coração de Cornélio, preparando ele para receber o Evangelho. Deus está trabalhando no coração de Pedro, para que Pedro pregue o Evangelho.
e, né, cumpra a sua missão ali de levar o Evangelho. Deus está operando de maneira soberana na salvação dos pecadores, por meio do Evangelho. Então eu não sei se você se identifica assim com Pedro, mas eu tenho a sensação de que, com o tempo vai passando e nós acabamos nos acomodando nas nossas preferências, na nossa zona de conforto, ao invés de crescer em identidade, comunidade e missão. Tal é a dureza do nosso coração. Quando a gente se converte, tem aquela fase que a gente chama do primeiro amor, né? Vocês já ouviram essa expressão? Acho que todo mundo é super evangelista no início da conversão, não é? Sabe aquele jovem apaixonado, que todo mundo sabe por quem ele está apaixonado, porque ele fala para todo mundo que ele está apaixonado por aquela pessoa? É a gente quando a gente, né, se converteu. A gente sai falando para todo mundo, sai evangelizando todo mundo, sem preconceito, sem nada. Atirando para todo lado, como a gente diz, né? Sai evangelizando, falando sem preconceito. E olha como o pecado, ele atua no nosso coração, às vezes, endurecendo o nosso coração. Às vezes a gente parece que vai, ao invés de avançar na missão, de crescer na identidade, parece que a gente vai se fechando, se decepcionando e se fechando para a missão e para o Evangelho. Mas não é isso que Deus quer conosco. Deus quer que nós cresçamos a imagem e semelhança de Cristo. E Deus está trabalhando em nós, nessa manhã também, para fazer no nosso coração aquilo que Ele fez no coração de Pedro, transformando a identidade dele, a imagem e semelhança de Cristo, ampliando a comunidade e avançando na missão. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu para salvar pecadores. Essa mensagem, ela nos humilha, ela humilha os seres humanos. Porque ninguém gosta de precisar de ninguém. O pecado em nós faz com que a gente queira ser autossuficiente. E a gente precisar de um Salvador é algo humilhante. Então o pecado ele nos nivela, e nos nivela por baixo ainda. Todos nós aqui precisamos de um Salvador, e todas as pessoas precisam de um Salvador. Até as pessoas que são diferentes de nós precisam do mesmo Salvador que nós, que é Jesus Cristo. E aqui existe um ponto central interessante nessa mensagem, é que por mais boazinha que a pessoa seja, por mais correta, talvez você tenha algum colega na faculdade, tenha sabe aquela pessoa que só falta Jesus? Falta tudo. Eu acho que eu ouvi o Pedro dizendo isso. Falta tudo, falta o principal. Porque boas obras, porque moralidade, e eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, essas coisas são boas, são parte da graça comum de Deus derramada sobre toda a humanidade. Essas coisas são boas, mas elas por si só não salvam. O que salva é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. E Deus quer, primeiro, salvar a nós. Talvez possa ter alguém aqui que é uma boa pessoa, é moral, é correta nos seus negócios, tem um bom caráter, mas eu preciso te dizer, se você não crer em Jesus Cristo
e depender dele como seu Salvador, você ainda está perdido. As suas boas obras, a sua moralidade não tem poder para te salvar. Aqui para Cornélio, Deus enviou um anjo para chamar Pedro para pregar o evangelho para ele, porque é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. E é esse mesmo evangelho que nos foi falado, que nos foi anunciado e que nos salvou. Esse mesmo evangelho que nos motiva, que nos impulsiona a pregar o evangelho para outros, porque não é moralidade, não é boas obras que salvam as pessoas. Existe uma pergunta: o que torna um sermão verdadeiramente evangélico? É um sermão que uma pessoa ela pode ser de outra religião. Um sermão não evangélico, uma pessoa de outra religião pode sentar aqui, ouvir o sermão e ir embora e não ser impactada pelo evangelho. Ou seja, se nós falássemos assim: seja como Cornélio, um homem piedoso, religioso, que dá esmolas para os pobres. Qualquer judeu, qualquer mórmon, qualquer testemunho de Jeová poderia sentar aqui, ouvir esse sermão, se sentir reconfortado, encorajado a ser religioso, voltar para a sua religião e não ser salvo. Mas agora, aqui mostra que essas coisas não são suficientes para salvar ninguém, só o evangelho é. É por isso que a nossa mensagem ela é centrada no evangelho de Jesus. Aqui, eu gostaria de ter tempo para explanar todo o capítulo 10, porque depois Pedro vai pregar e vai anunciar esse mesmo evangelho, de que Cristo foi enviado por Deus e tudo mais. O Pedro vai trabalhar muito bem isso, tenho certeza. Estou levantando a régua aqui, estou enchendo a tua bola aqui. E o capítulo 10 ele acaba dessa maneira, que eu fiz apenas um panorama, por causa do tempo, montando o cenário e mostrando a atuação soberana de Deus, preparando os corações tanto dos receptores da mensagem do Evangelho, quanto daqueles que vão proclamar a mensagem do Evangelho. E só existem essas duas categorias de pessoas no mundo: ou nós somos alvos da mensagem do Evangelho, ou nós somos proclamadores da mensagem do Evangelho. Amém, queridos? Então eu queria que você fechasse os teus olhos e a gente orasse, meditando essa palavra. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado por nos mostrar, Senhor, que nós não poderíamos ser salvos pelas nossas obras, mesmo que nós nos esforçássemos muito para ser parecidos como Cornélio, nós não seríamos salvos, Senhor. Mas Tu enviou, Senhor, o Teu Filho para obedecer no nosso lugar plenamente e para morrer pelos nossos pecados, Pai. E essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho, Senhor. É nessa mensagem que nós cremos, é nessa mensagem que nós confiamos, e é nessa mensagem que nós nos deleitamos e descansamos também, Senhor. Obrigado por trazer paz e descanso para as nossas almas, e encorajamento, Senhor, com a mensagem do Evangelho, nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a crer mais nessa verdade, de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens, Senhor. E nos dá poder no Teu Espírito para proclamar essa mensagem a todos os Cornélios que passarem pelos nossos caminhos, Senhor, nessa semana, nesse ano, durante a nossa vida, Senhor. Que a gente não perca de vista a nossa identidade em Ti, como discípulos de Jesus. Que essa comunidade aqui, Senhor, cresça e esteja aberta para receber todos aqueles que o Senhor quer salvar e vai usar cada um dos Teus filhos aqui reunidos hoje, Senhor, para o avanço da Tua missão aqui na terra, Pai. Essa é a nossa oração,
Em nome de Jesus. Amém e amém.